As estatais no governo Lula definham, elas estão sendo simplesmente dilapidadas, estão sendo destruídas, é prejuízo atrás de prejuízo. Mas mesmo assim, o governo diz que está indo tudo bem. Olá, eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais Um Falando, e hoje vamos analisar as notícias e a realidade do que está acontecendo com as estatais e a visão que o governo que ela tem. Vamos juntos acompanhar esse assunto? Então até o próprio Globo, que defende o governo, diz lá: déficit recorde das estatais mostra que privatizar é urgente. Olha, na esquerda, você falar em privatizar é quase um sacrilégio, é praticamente um crime, é um suicídio. E o Jornal da Globo falando isso é porque o negócio realmente está muito ruim. A gente sabe o que está acontecendo nos Correios. O prejuízo está insustentável. Já até começaram a atrasar salário. Então tá lá, o Globo já diz que o Estado não pode manter controle sobre empresas que só fecham porque tem acesso, que só não fecham, perdão, porque tem acesso a cofres públicos. Ora, você aí na sua empresa começou a dar sal devedor, você não tem mais como pagar a conta, você fecha. Não. A empresa do governo, ela faz o quê? Ela vai lá e tira dinheiro do governo público. Que é o quê? São os nossos impostos. Aí dá déficit fiscal. Dá déficit fiscal, aumenta a inflação. Então é muito fácil. O governo está lá. Mas olha, vamos dizer, no governo anterior e no governo do Temer, por que os Correios deram lucro? E só quando foi no governo da Dilma e agora no governo do Lula que ele dá ele dá prejuízo, porque simplesmente, além de má gestão, enchem de gente apadrinhado para ganhar salário sem trabalhar. Essa que é a grande verdade. E com isso, o que vai acontecendo com a dívida pública? Tá lá, dívida pública avança a 12,2 e alcança 7,1 trilhões em 2024. Então tá lá, o Banco Central disse que em 2024 a dívida brasileira era 7 trilhões, um número quase que inimaginável. Olha, vamos lembrar, de imposto foi arrecadado ano passado 3,3 trilhões. A dívida vale mais do que 2 anos de arrecadação de imposto no Brasil. E você mantém as estatais que dão déficit, porque o governo quer botar os apadrinhados lá dentro. E quem no final paga a conta? Eu e você. E aí o Rafael destaca uma coisa muito legal. Ele botou aqui, ó, podia ter vendido em 2017 por uns 5, 8 bi, podia ter vendido em 2021 quando o Congresso aprovou, hoje está falido em 3,2 bilhões de prejuízo. Na boa, pode doar para todo afiliado do PT com responsabilidade objetiva no CPF de honrar todos os compromissos. Sim. Olha lá, o pessoal da esquerda diz que não pode privatizar, pega a empresa para ele, vai gerir. Não, ninguém quer isso, todo mundo quer o carguinho público, quer ganhar o dinheiro sem responsabilidade nenhuma. Está lá, em grave crise, Correios deixam de entregar correspondência. Ministério Público Federal acaba de abrir um inquérito para investigar possíveis irregularidades na estatal que fechou no ano passado com um rombo bilionário. Possível irregularidade, amigo, ali cada porta que você abrir tu vai achar um cadáver. A verdade é essa, deve ter irregularidade em tudo quanto é lugar. Uma empresa que dá lucro num ano e no outro dá 3 bilhões de prejuízo, é porque tem irregularidade até não acabar mais. E mais uma vez eu destaco, o Correio já não está pagando salário, já não está pagando aluguel, já não está pagando um monte de despesas. Porém, ele simplesmente aumentou os gastos com o funcionalismo de alto escalão. Simplesmente agora. Essa ação do Lula lá patrocinou 1.300.000 para o Lula falar para ninguém lá no Ceará. E o Correio não tem dinheiro para pagar salário, mas tem para dar 1.300.000 para o Lula. E a ingerência governamental, ela atrapalha tudo. Olha lá, produção da Petrobras cai 10,5% no quarto trimestre. Mano, 10% a menos de produção no último trimestre de 2024. Tem que ter acontecido uma coisa muito grande para a Petrobras simplesmente perder 10% da produção. Isso se chama governo de esquerda. Isso se chama ingerência do Lula. Sim, a Petrobras está segurando o preço dos combustíveis. Inclusive, eu já fiz vídeo a respeito disso. O que está acontecendo? Está perdendo caixa. Na hora que ela perde caixa, ela não consegue investir mais, ela não consegue manter a produção. A produção está caindo. Isso é muito preocupante para a empresa. E o governo, para variar, ataca a incompetência dele em tudo quanto é lugar. Está lá o Flávio Martins destaca. Peixes na Amazônia, inaugurado por Lula, vai à falência e deixa rombo de 70 milhões. Pô, coisa linda, né? O Lula entrou agora ano retrasado, né? 23, 24, e já fechou. Torrou lá 70 milhões.
Pô, o que é 70 milhões, pô? Não é nada, não é dinheiro nenhum. Qual o problema? Isso aí tá lá no governo, ninguém pagou a conta mesmo. O importante é que ele foi lá, inaugurou, disse que ia fazer, ia acontecer, criou o capital político, fez aquela bravata dele, encheu de cargo público, deu um monte de dinheiro pros compadrios e no final fechou a empresa. Ah, não importa, prejuízo é do erário. Não, prejuízo é meu, sai do meu bolso. Isso me importa muito. Essa ineficiência governamental está destruindo o Brasil. Inclusive, eu já fiz um vídeo lá comparando o Brasil com a Argentina. O Milei só está melhorando. Para quem não sabe, eu já botei em vídeo anterior, a produção industrial na Argentina, a indústria cresceu 8,4% ano passado. Enquanto o Brasil teve, no último trimestre de 2024, tendência de queda, em 2025, a tendência continua de queda da produção industrial, a Argentina vem só subindo. E outro detalhe, sobre a questão de petróleo, a Argentina já passou a Colômbia na produção. A Argentina quase dobrou a produção dela de petróleo. Enquanto aqui, como a gente viu agora há pouco, a Petrobras está perdendo produção. E como já é um fato comum em governo de esquerda, está lá. Previ chama de ilação denúncia de falhas na gestão que teriam provocado rombo de 14 milhões. Olha, eu chamo isso de roubo, eu não chamo isso de falha de gestão. Meu irmão, você errar numa falha de gestão 14 bilhões, isso não é um erro. E desculpa, isso tem outro nome. Não pode ser erro. Ninguém erra em 14 bilhões. Será que você aí na sua casa, você erra em 14 mil? Não, se nem em 14 mil você erra. Como é que você vai errar em 14 bilhões? Não, isso aí é o quê? Apadrinhamento, é conchavo. Vai pegar lá onde a Previ investiu. Só deve ter investido aonde? Em governo de esquerda. Se bobear, investiu de novo em título da Venezuela. Sim, Venezuela, um ótimo país. Deve ter investido em Cuba. Sim, um Cuba ótimo, mas deve ter investido no Irã. Um ótimo país. Deve ter investido na Coreia do Norte. Ótimo investimento que a Previ fez. Sabe o que vai acontecer com os funcionários da Previ? Vão ficar sem aposentadoria. Lembra o que aconteceu lá nos Correios? Teve gente pagando até hoje lá um adicional para poder recompor a previdência dos Correios? O Banco do Brasil está indo pelo mesmo caminho. E aí o presidente, que é um ótimo presidente da Previ, que é o quê? Professor de história sindicalista. Você acha que um professor de história sindicalista tem condição de fazer uma gestão de um fundo que tem uma fortuna? Se a pessoa não é técnica, não conhece da área, o que pode dar certo? Nada. Tá aí o resultado. E o cara vem dizer que é falha na gestão. Não é falha na gestão, não. Isso é ignorância com a opção de ganância mais roubo. Aí dá esse tipo de problema. Mas aqui na 247, né, um folhetim de esquerda, diz o quê? Lula diz que a economia vive o melhor momento e que seguirá crescendo. Mano, até o Haddad falou que o PIB vai diminuir 1% em 2025. Só na cabeça do Lula, deve ter sido aquela queda no banheiro dele lá que ele bateu com a cabeça, deixou ele mais desmiolado ainda. Óbvio, esse pessoal aí de cabeça branca, lá, comunista, que acha que a Revolução de Cuba é maravilhoso, a gente sabe que esse pessoal tem uma pecinha faltando na cabeça. Ainda mais bate com a cabeça no chão, começa o quê? Começa a falar besteira. Para ele, a economia vive bem. Claro, ele usa cartão corporativo, ele não tem despesa, ele vai para hotel de luxo, ele viaja para cima e para baixo. Para ele tá maravilhoso mesmo, para quem saiu da cadeia e agora está sentado na cadeira da presidência, realmente, para ele melhorou muito. E para você? Para mim, aqui para mim tá ficando difícil. Toda vez que eu vou no mercado tá cada vez mais complicado. Gasolina aumentando, tudo aumenta. Por exemplo, mas a minha renda não aumenta. O dinheiro que eu tenho cada vez compra menos coisa. O dele não. Passa o cartão corporativo e a gente paga a conta. E os pais dos pobres diz que odeia banco, que odeia os grandes investidores, o grande monopólio, tá lá. O lucro dos 3 maiores bancos privados do Brasil sobe 22%. Amigo, qual é a empresa que consegue ter uma lucratividade maior de um ano para o outro de 22%? É mais de um quinto. Isso é um negócio fantástico. Por quê? O governo gastando dinheiro como nunca, aumentando os juros, o banco emprestando dinheiro ao governo, cada vez ganhando mais, e nós que estamos pagando a conta. Depois o Lula vai lá para a televisão gritar, dar entrevista, que os bancos são malvadões, que o grande empresário que está prejudicando o país. Não, quem está prejudicando o país é o governo com a sua má gestão, está destruindo o país como um todo. E, obviamente,
querendo que todo mundo viva do Bolsa Família, do Vale Gás, todo mundo dependendo do governo, como é Cuba e como é Venezuela. Inclusive, eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre Cuba, mostrar a realidade de Cuba para vocês entenderem a catástrofe que está em Cuba. E o Lula dizendo que o Brasil está melhorando, mas o CEO da B3 diz o seguinte: o Brasil corre o risco de perder relevância para o capital externo. Claro, ninguém quer investir nisso aqui, amigo. Só aumenta imposto. O Haddad lá com aquelas taxades, né? Todo mundo viu os memes do taxade. Só aumenta o imposto. O STF é uma insegurança jurídica sem fim. Ninguém consegue investir no Brasil e ter segurança, porque a lei muda a qualquer minuto. A lei, às vezes, nem precisa mudar. Simplesmente o STF vai lá e diz que a lei não vale mais, que o que vale é o que ele acha, é o que ele manda. Então o Brasil está virando uma confusão. E ninguém que investe a longo prazo quer investir num país desse jeito. O dinheiro foge, é o primeiro a correr. O dinheiro é um bicho medroso, ele só fica em local seguro. Ok? Então, se você curtiu esse tipo de informação, coloca o dedo no like para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele, que eu ficaria muito grato. Se você quer fazer uma crítica, um comentário, uma sugestão, coloca aqui embaixo que eu vou ter o imenso prazer de lhe responder. E, querendo, se inscreve no canal para que a gente possa continuar nos vendo nos próximos vídeos. Fique com Deus.